Boa noite. Estamos iniciando mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Assis. Determino ao primeiro secretário, vereador Fabinho Alerta verbal, para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos. Alexandre Cachorrão. Tenente Gênova. Tenente Gênova presente. Douglas Azevedo. Pastor Edinho. Pastor Edinho presente. Fabinho Alerta verbal presente. Fernando Vieira. Fernando Sirquia. Sirquia presente. Gerson Alves. Presente. Jonas Campos. Carlinhos Zé Gotinha. Ramão. Ramão presente. Pastor Nivaldo. Pastor Nivaldo da Pedalada presente. Rogério Nascimento. Presente. Vinícius Simile. Presente. Viviane Delmassa. Presente. Alexandre Cachorrão. Alexandre Cachorrão presente. Havendo quórum regimental, declara aberta a presente sessão. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis iniciam seus trabalhos. Determino ao nobre vereador Fabinho Alerta verbal a leitura do trecho bíblico e a oração do Pai Nosso. Aqueles que puderem ficar em pé, por favor. Em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós estas espécies de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Obrigada, vereador. Em votação, a ata número 50 da 39ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de novembro de 2023. Os vereadores favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade, a ata número 50 da 39ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de novembro de 2023. Determino ao primeiro secretário, vereador Fabinho Alerta verbal, a leitura da matéria do expediente. Os requerimentos, moções e indicações estão disponíveis no mural e no site da Câmara para a Ciência dos Vereadores e da População. Leitura do expediente da 39ª sessão ordinária em 21 de novembro de 2023. Projeto de lei de número 232/2023 do Poder Executivo, que denomina a Escola Técnica Rousseff Saliba, Sabé e da outras providências. Projeto de lei de número 233/2023 do Poder Executivo, que denomina a Central de Abastecimento Farmacêutico Professor Pedro Mercadante Leite de Canto e da outras providências. Decreto de número 9.155/2023 do Poder Executivo, que aprova o loteamento denominado Residencial Parque do Bambu 3, de prioridade da Empresa do Aço Empreendimento LTDA. Decreto de número 9.229/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 600 mil.
Decreto de número 9.230/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 371.154,46. Decreto de número 9.231/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 30.347. Decreto de número 9.232/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a premiação de uso de bem móvel municipal, a permissão de uso de bem móvel municipal do Centro Comunitário Santa Edígeres e da outras providências. Decreto de número 9.233/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre o regimento interno do Conselho Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Decreto de número 9.235/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 163.424,25. Decreto de número 9.236/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 1 milhão. Decreto de número 9.237/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 49.030,67. Decreto de número 9.238/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 200 mil. Decreto de número 9.239/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 1.959,90. Decreto de número 9.240/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 1 milhão. Decreto de número 9.249/2023 do Poder Executivo, que dá a nova composição à Comissão Especial de Levantamento de Avaliação Patrimonial e Bens e Imóveis do município de Assis e adota e dá outras providências. Decreto de número 9.251/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 121.281,57. Decreto de número 9.252, de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 357.071,51. Decreto de número 9.253/2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 78.523,34. Decreto de número 9.254/2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 157.608,20. Decreto de número 9.255/2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre a nova composição do Conselho de Assistência Social e da outras providências correlatas. Decreto de número 9.256/2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 279.000
931,87. Decreto de número 9.260/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 523.309,38. Ofício de contabilidade de número 33 de 2023 do Poder Executivo encaminha a cópia dos balancetes da receita de despesa da Prefeitura Municipal de Assis referente ao mês de outubro de 2023. Informações, solicitações de prorrogação de prazo para as respostas de requerimentos, moções e ofícios apresentados pelos vereadores já estão publicados no site da Câmara Municipal de Assis e enviada no e-mail de cada solicitante. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, 21 de novembro de 2023. Lido, senhora presidente. Obrigado, vereador. Consulto os senhores vereadores se existem requerimentos, moções, indicações apresentadas em regime de urgência. Sim, senhora presidente. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura dos mesmos. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Está registrando minha presença. Presença registrada. Pela ordem, presidente. Registro presença. Presença Obrigado. registrada. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Registrar também minha presença, obrigado. Presença registrada. Requerimentos apresentados em regime de urgência na 40ª sessão ordinária em 21 de novembro de 2023. Requerimento de número 388 de 2023 do vereador Fernando Circa, que requer informações do Poder Executivo referente a contratações. Requerimento de número 389 de 2023 do vereador Fernando Vieira, que requer informações do Poder Executivo com relação à implantação da legislação atinente e tecnologia 5G em nosso município. Indicações apresentadas em regime de urgência. Indicações apresentadas em regime de urgência na 40ª sessão ordinária em 6 de novembro de 2023. Indicação de número 403 de 2023 do vereador Ramão, que reitera a solicitação ao Poder Executivo da possibilidade de construção de um obstáculo moderador de velocidade em trecho na Avenida Mário de Vito, no Parque Universitário. Lido, senhora presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão os requerimentos, moções e indicações pelo prazo de 5 minutos cada vereador. Os senhores vereadores poderão se inscrever através do painel e de forma oral. Com a palavra, o vereador Ramon. Boa noite, senhora presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais vereadores, público que nos assiste aqui do plenário, através também da TV Câmara e nos ouve através da Rádio Câmara e demais mídias sociais. Uso da tribuna nesta noite para reiterar um requerimento que fiz ao Poder Executivo, solicitando a possibilidade de construção de um obstáculo moderador de velocidade ali na Avenida Mário de Vito, no Parque Universitário. A solicitação ali de moradores, tem um residencial Viverde e tem uma drogaria, ali a Drogaria União, no número 300 daquela avenida, no sentido Avenida Dom Antônio, e os veículos que trafegam por aquela via, normalmente trafegam com uma velocidade acima do permitido, uma vez que a via não possui obstáculo moderador de velocidade no sentido Avenida Dom Antônio.
Eu pediria à técnica, se possível, que coloquem fotografias. Aí nós vemos a via nos dois sentidos, à direita aí de quem vê subindo, sentido Avenida Dom Antônio, enquanto do lado esquerdo da via, ou seja, no sentido de quem desce a Mário de Vito, tem um obstáculo moderador de velocidade, e nós solicitaríamos que esse obstáculo fosse colocado aí em frente, pouco antes dessa drogaria e da entrada do residencial Viverde, porque as pessoas diminuem a velocidade para adentrarem ali, seria mais ou menos nesse local indicado aí. Eu pediria até que retornasse essa fotografia, essa última fotografia, ou se não for possível a última, todas elas, mas está aí, a última está aí, tá bom. Esse local aí, então, colocando o obstáculo, e as pessoas que vão adentrar, que passam pelo obstáculo e vão adentrar o residencial Viverde ou a drogaria União, fariam com mais tranquilidade essa manobra, sem prejuízo de pessoas que vêm colidir a sua traseira, o que tem ocorrido ali nesse local. Então, essa indicação já foi feita em maio do corrente ano, né? Foi feita no dia 7 de maio, encaminhada aí ao Poder Executivo, o requerimento instruído com fotografias, e, infelizmente, a nossa solicitação não foi atendida. Eu friso aqui que a solicitação não é minha, eu sou apenas a voz dos eleitores que nos solicitaram a colocação desse obstáculo, e atendendo ao interesse público, né, para evitar acidente, os quais já vêm ocorrendo com certa frequência naquele local, conforme pesquisa efetuada junto à Polícia Militar. Então, com essa solicitação, nós visamos aí impedir, né, ou pelo menos diminuir a incidência de acidentes de trânsito no local, motivo pelo qual a construção desse obstáculo seria uma ferramenta ideal para evitar ocorrências de acidente de trânsito naquele local. Então, fica aqui a reiteração, a nossa solicitação, aí, para que o Poder Executivo atenda essa reivindicação dos moradores daquele condomínio, bem como os que trafegam ali pela Avenida Mário de Vito, no sentido Avenida Dom Antônio. Neste tempo, são essas as minhas considerações. Muito obrigado, senhora presidente. Continue em discussão. Com a palavra o vereador Fernando Sirkia. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos, ao público presente, a quem nos assiste através das redes sociais, Facebook, através da TV Câmara, e quem nos ouve através das ondas da Rádio Câmara 95.5. Eu subo aqui nessa tribuna para falar sobre o requerimento que foi incluído aí de minha autoria em caráter de urgência, que, na verdade, é um requerimento que a gente está tendo que refazer diante da falta aí de resposta efetiva do Poder Executivo. No dia 6 de outubro de 2023, eu apresentei um requerimento em que eu solicito algumas informações referente a contratações de advogados pela municipalidade. E aí eu pergunto, no item A, no período de janeiro de 2017 até o presente momento, a Prefeitura contou com advogados contratados? Se sim, fornecer listagem com nomes e valores pagos a cada um deles. B, caso a Prefeitura tenha contratado advogados, requisito cópia integral dos processos de contratação. E eu pergunto no item C se o advogado João Carlos Gonçalves Filho prestou serviços à municipalidade no período de janeiro de 2017 até o presente momento. Caso positivo, fornecer cópia de todos os pagamentos. E aí, infelizmente, né, a gente tem que deixar claro, o Executivo deu uma resposta muito mal feita, isso para não dizer de má fé. A resposta veio que a Prefeitura não contratou nenhum advogado, mas sim uma empresa de assessoria especializada. E aí, nos itens seguintes, eles disseram que estava prejudicada a resposta por não ter contratado advogados. Ora, empresa especializada para prestação de serviços de assessoria jurídica é o quê, se não advogado? É praticamente obrigatório. E, muito provavelmente, a gente vai ver lá na frente que não era um advogado, era um escritório de advocacia.
Então, isso daqui deixa clara a má fé do prefeito municipal nas respostas dos requerimentos, em protelar, em esconder a informação, mas a informação circula, já chegou nos nossos ouvidos e a gente está esperando aqui a comprovação documental. Então, eu refiz o requerimento, dessa vez com vários itens, e aí eu pergunto se no período de janeiro de 2017 até o presente momento se realizou contratações de empresa de assessoria especializada. E aqui uso os mesmos termos que a prefeitura utilizou. Fornecer listagem, com valores pagos. Se a prefeitura realizou contratações de empresa de assessoria especializada, eu requisito a cópia integral de processo de contratação de cada um deles. E se o advogado João Carlos Gonçalves Filho prestou serviços à municipalidade, diretamente ou através de empresa de assessoria, no período de janeiro de 2017 até o presente momento. E, se positivo, fornecer cópias de todos os recibos de todos os pagamentos a ele efetuados. E continua, item D. Se o senhor João Carlos Gonçalves Filho já assinou documentos para procedimentos licitatórios. Se sim, encaminhar cópias. Se o senhor João Carlos Gonçalves Filho já assinou pareceres para a administração pública. Se sim, requisito cópias. E se caso o senhor João Carlos Gonçalves Filho tenha prestado serviços direta ou indiretamente, como ele foi remunerado. E é isso que a gente tem que ter clareza, porque estamos diante de um problema, de uma magnitude absurda dentro da nossa cidade, que é a questão da representação jurídica. A gente está vendo um cabo de guerra entre a prefeitura e os procuradores. A gente está vendo que assim que a torneira dos honorários secou, a coisa não está legal. A gente viu a secretária Marina ser trocada de pasta. A gente viu diversas mudanças e a gente está vendo o Poder Executivo negando acesso a documentos, negando acesso a provas que são fundamentais e, assim, descumprindo o que está lá na lei orgânica, descumprindo o que está no decreto-lei, que tem que prestar as informações, podendo, inclusive, ocorrer em crime de responsabilidade, e o mais grave disso, atentando contra uma prerrogativa da Câmara Municipal. Quando o vereador pergunta alguma coisa, ele não pergunta sozinho. Passa aqui no plenário, assim que a gente discutir esse requerimento, vai ser votado, e chega lá no Poder Executivo como uma pauta da Câmara, como uma pauta do Poder Legislativo. Então, quando responde um vereador assim, é um desrespeito com toda a Câmara Municipal, um desrespeito com todos os vereadores. Porque acessar informação, acessar documentos públicos, é um direito da minoria, é um direito constitucional garantido para que a gente possa fiscalizar efetivamente. Porque fiscalizar não é olhar tampar buraco na rua. Fiscalizar é olhar os contratos, é olhar o caminho do dinheiro, é olhar como que a política vem sendo feita e onde que o dinheiro do contribuinte está sendo gasto. Então, novamente, eu tenho que refazer esse requerimento, subir para a tribuna para falar de um assunto que eu já falei anteriormente, mas tudo isso devido à incapacidade do Executivo. Continua em discussão. Com a palavra o pastor Edinho. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Registro de presença. Faz tempo que estou aqui, mas acabei esquecendo. Obrigado. Presença registrada. Boa noite, senhora presidente, a mesa, nobres vereadores, público presente, pessoa que nos assiste através da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Muito boa noite a todos. Esse momento é muito importante, é o momento de requerimentos, moções, indicações. Eu tenho aqui alguns requerimentos em que nós estamos... na realidade, o munícipe nos procurou, né? Pais de alunos, mais uma vez nos procurando, a respeito lá da escola, a professora Angélica Morim Pereira. A semana passada, né, aquele calor intenso, e os pais ficam preocupados mesmo, e a preocupação é que ainda não foram instalados em algumas salas de aula o ar-condicionado. Então, nós estamos aí requerendo novamente, porque já está instalado, mas falta a devida ligação da parte elétrica. Então, eu sei que não depende somente da prefeitura, mas para a secretária continuar perseverante aí, entrar em contato com a empresa para poder regularizar a situação, porque as crianças não suportam tanto calor. Nós, como adultos, não estamos suportando. Imagina nossas crianças na sala de aula. Eu sei que algumas escolas já foram instalados, né, mas tem algumas escolas que ainda não foram instalados ainda. Então, nós estamos novamente cobrando, como vários vereadores, essa casa tem cobrado, então nós estamos reforçando aí a atenção da Secretaria da Educação
para poder aí cobrar a instalação da parte elétrica para instalar os ares condicionados nas salas de aula. Também eu fiz um requerimento a respeito de como está a campanha de combate à dengue, considerando que esses dias choveu, né, um pouco, graças a Deus, mas aí com esse calor também e com a chuva prolifera os mosquitos da dengue. Então, estamos buscando aí junto ao Executivo mais informações para campanha, né, de combate à dengue, para que não possamos ver aí proliferar esse mosquito e aí causar essas doenças que a nossa municipalidade, nossos munícipes acaba sendo atingido. Então, cada um fazendo a sua parte, tirando aí aqueles locais, tirando, né, dos locais recipiente onde fica uma água parada, e também essa orientação cabe a toda a população, não somente a Secretaria da Saúde, mas sim também a toda a população se envolver para que possamos aí não ter aí a proliferação do mosquito da dengue. Então é uma preocupação muito grande, e até mesmo fiz um requerimento sobre alguns carros abandonados. Sei que já tem alguma lei, uma lei também que é do Gerson, que também batalhou bastante sobre essa questão, mas ainda não está pondo ainda em prática essa retirada de carros abandonados aí nas vias, né? Então, chamada também Operação Lata Velha, que algumas cidades estão chamando. Então, nós fizemos um requerimento para fazer uma campanha, porque muitas vezes aí acaba juntando água dentro desses carros que estão abandonados, e aí prolifera o mosquito da dengue também. Também, nesse momento, senhor presidente, eu quero parabenizar a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, que no dia 15 de novembro completou 72 anos aqui no Brasil. E nós queremos parabenizar, nós fizemos uma moção de aplausos à Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, em nome do nosso presidente nacional, pastor Mário de Oliveira, missionário Mário de Oliveira, que também fundou a Igreja Quadrangular aqui em Assis, em 1966, ali na Praça Arlindo Luz, e agora ele é presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular. E nós queremos parabenizar o nosso presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular e também o nosso presidente estadual, Antônio Estefan, e o nosso presidente regional, pastor Antônio Zurdo. E a nossa Igreja Quadrangular, neste 15 de novembro, nessa semana agora, atrás, completou 72 anos anunciando a palavra, fazendo projetos sociais, tendo um trabalho muito importante, relevante para toda a nossa nação. Uma igreja que tem crescido bastante em todo o Brasil e em todo o mundo. Ela veio aqui para o Brasil em 1951, ela veio dos Estados Unidos, Foursquare Gospel, em 1951, nascida lá, fundada em São João da Boa Vista, e hoje está em todo o estado brasileiro e em mais de 130 países. Então, nós estamos parabenizando a Igreja Quadrangular pelos seus 72 anos. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Fernando Vieira. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público que nos assiste aqui da Câmara Municipal, em plenário, aqueles que estão em diversas mídias sociais da Câmara Municipal, Rádio Câmara, TV Câmara, pelas diversas mídias aí. E aos servidores dessa casa, na pessoa da Sônia aqui, em plenário, os nossos cumprimentos, nossa boa noite. Senhora presidente, apresentei na noite de hoje um requerimento com regime de urgência, porque eu fui procurado por alguns munícipes, com relação à tecnologia 5G, tecnologia de internet, que possibilitará inúmeros avanços para a sociedade. Esses avanços para a sociedade, nós não podemos mensurar, não conseguimos mensurar, inclusive com telemedicina, com a possibilidade de cirurgia remota. O médico pode estar nos Estados Unidos com 5G e o paciente sendo operado aqui. Então, a tecnologia 5G tem inúmeros avanços que nós não temos dimensão. Então, nós realmente precisamos entrar nessa era digital, nessa capacidade de transmissão de dados,
Não é? Então, eu faço esse requerimento na noite de hoje. Né? Considerando os avanços tecnológicos, necessidade de regulamentação e legislação municipal atualizada para a implementação pelas iniciativas privadas da tecnologia 5G em nosso município, considerando o tema ser de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, em se tratando de competência constitucional concorrente entre os entes da federação, atribuindo-se ao município legislação em âmbito local, considerando o anseio da livre iniciativa em incentivar, ou melhor, investir no setor e utilizar dos avanços tecnológicos proporcionados pela tecnologia 5G, abrindo um leque inesgotável de tecnologias, bem como a possibilidade de negócios e oportunidades, proporcionando avanço na qualidade de vida de todos, considerando que municípios como Jaú, Bauru, Itu, Araraquara, a Americana, Iacanga, Tarumã, Florínia, já possuem legislação atinentes à implementação da tecnologia 5G, passe a requerer. Existe projeto de lei sendo elaborado pelo Poder Executivo a ser encaminhado a esta Casa de Leis para a implementação da legislação atinente à tecnologia 5G em nosso município? Se não justificar. E item 2, existe previsão para encaminhamento do referido projeto de lei? Se não justificar. Então, a gente pede ao Poder Executivo, aqui da tribuna mesmo, que conclua, elabore, não é, projetos nesse sentido. A gente sabe que existem alguns profissionais que andam visitando municípios, já alinhando a possibilidade de implantação de antenas aqui. Existe toda uma particularidade das antenas do 5G, não é? Tem todo um caminho aí com relação até antenas parabólicas, mudança, tipo de sinal, tipo de equipamento. Então, nós pedimos aí que o Poder Executivo possa estar intervindo nesse ponto, que é uma competência exclusiva do Poder Executivo regulamentar essa matéria, para que encaminhe essa Casa de Leis. Um estudo bem elaborado, um projeto complexo. A gente sabe que é todo um projeto técnico, tem um projeto extremamente complexo, não é, que tem que constar na legislação, com relação à parametrização. Obrigado, vereador Vinícius, me travou aqui. Deu aquela engasgada. Às vezes um vereador precisa ajudar o outro, dar um tapinha nas costas aqui. Falhou. Parametrização da legislação federal, não é? Eu vou treinar bastante essa fala aí em casa, na frente do espelho. Com a legislação federal, para que a legislação federal, a legislação estadual esteja parametrizada, né, com a legislação municipal. Agora eu me esforcei. Então, muito obrigado, senhora presidente. Por hora é isso. Esperamos que a gente tenha dias melhores, conexões melhores, que possamos nos conectar com o mundo com um volume de dados muito maior e gerando desenvolvimento para a nossa cidade. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu gostaria de complementar a fala do vereador, porque, na verdade, não é necessária a redação de um projeto de lei. No site da Anatel e no site do governo já existe a minuta pronta. Então, é só o Poder Executivo, literalmente, assinar e enviar aqui para a Câmara. E a gente espera aí que, com o avanço, possível avanço, né, porque depende do prefeito, a gente possa, inclusive, discutir a lei minha e do Fabinho, que fala sobre o Wi-Fi gratuito, nesse sentido da universalização do acesso à internet, em consonância com o Marco Civil, dentre outras legislações estaduais e federais tão importantes. Então, aproveito para parabenizar o vereador aí pelo requerimento e para complementar a informação de que é só o prefeito acessar o site da Anatel, que tem o projeto de lei pronto, colocar a assinatura e mandar para a Câmara que a gente aprova. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Agradecer ao vereador Fernando Sirkia por estar parabenizando a nossa atuação. Eu conversei com o Adriano Romagnoli, secretário de Infraestrutura e de Tecnologia na nossa cidade aí. Infraestrutura não tem, é secretário adjunto de Tecnologia. Não é? E ele falou que existe um porém, que tem algumas leis, acho que 4 leis no município de Assis que regulamentam alguma coisa de antena que precisava revisar para ver o que vai revogar, o que não vai. Então, parece que tem um estudo nesse sentido. Mas essa provocação que a gente faz é porque a iniciativa privada tem pressa, né? Então, a gente tem realmente que pensar nessa questão de conectividade. Eu endosso a palavra do vereador Fernando Sirkia atinente e ao trabalho do vereador Fabinho Alerta Verbal com relação ao Wi-Fi. Eu acho que a gente pode avançar muito em praças, né, públicas, a possibilidade de ter acesso à internet nos órgãos públicos também, aberto para a população. Então, agradeço aí o apoio dos colegas vereadores. Continue em discussão. Encerrada a discussão em votação.
Em votação, os requerimentos e moções. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovados por unanimidade os requerimentos e moções. Passaremos agora para o uso da palavra pelos vereadores, seguindo a ordem de inscrição, limitada a 2 oradores pelo prazo de 10 minutos cada, improrrogáveis. Hoje estão inscritos para fazer uso da palavra os vereadores Tenente Gênova e Carlinhos Agotinha. Vereador Gênova, o senhor fará uso da palavra? Não, senhora. Vereador Carlinhos, o senhor fará uso da palavra? Não, senhora presidente. Vereador Gênova, o senhor mantém a sua inscrição? Sim, senhora. Vereador Carlinhos, o senhor mantém a sua inscrição? Sim, senhora presidente. Os 2 vereadores inscritos para fazerem uso da palavra na próxima sessão são Fernando Vieira e eu mesma, Viviane Delmaso. Podem preparar os discursos. Dando continuidade à sessão, passaremos para a comunicação das lideranças, comissões e frentes parlamentares até 20 horas, tendo 5 minutos cada inscrito. Os vereadores podem fazer suas inscrições. Com a palavra, o vereador Gerson Alves. Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, quero cumprimentar a todos os vereadores, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, Rádio Câmara e também pelas demais mídias sociais. Senhora presidente, eu venho hoje usar essa tribuna no tempo que é destinado ao meu partido, PTB, para falar de um assunto que vinculou nas redes sociais essa semana sobre uma situação de intolerância religiosa acontecida na cidade de Tarumã, onde uma senhora, numa infelicidade tremenda, ela fez um vídeo, né, se dirigindo a uma igreja, lá a igreja Paróquia Santo André, como... Vou ler um trecho que saiu na reportagem aqui, é um trecho bem pesado, né, mas é o que diz a reportagem. A mulher se expressa da seguinte forma: hoje vim aqui, na frente de um prostíbulo, matriz da Igreja Católica da minha cidade. A gente sabe que aqui é o templo de onde vai sair a besta, mas o que muita gente não sabe é que estamos prestes a ver isso com os nossos próprios olhos. Vim deixar uns panfletinhos. Sempre tive vontade de fazer isso aqui. Para quem, na hora que entrar, deparar com eles, né? Dessa matéria aqui, disso que ela falou, primeiro, ela deve entender bastante de prostíbulo, né, para se referir dessa forma a uma igreja. E outra coisa, ela menciona aqui que aqui é o templo de onde vai sair a besta. Mas será que a besta já não estava para o lado de fora? Então, acho que a besta ela já estava para o lado de fora da igreja. Ela não estava esperando ninguém, uma besta, sair de dentro da igreja. Eu acho que a besta já era aquela pessoa que estava fazendo esse tipo de comentário. Eu falo isso porque é uma situação que não tem nada a ver com a nossa cidade, é uma cidade vizinha. Espero lá que os vereadores também façam uma moção de repúdio à atitude dessa mulher, que a Igreja Católica tome as providências, né, porque isso não pode ficar assim. Nós, várias situações, nós debatemos, já falamos sobre vários tipos de intolerância aqui nessa Casa de Leis. Isso é um tema que já recorre de muitos outros assuntos, não só no Estado, nos municípios, mas, enfim, numa situação aí federal. Então, é inadmissível nós vermos esse tipo de situação. Esse tempo atrás nós já tivemos uma outra situação aqui de uma pessoa que se denominava um pastor falando algumas coisas sobre uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, isso está virando um rotineiro, né? Então, acho que está na hora de dar um basta e cada um representar a sua lei, representar a sua fé, respeitar a fé do outro. Eu acho que dá para viver num país onde o ecumenismo ele reine, onde todo mundo possa servir a sua religião de uma forma pacífica, sem esse tipo de agressões. Então, eu espero que a Igreja Católica realmente tome a iniciativa, que
que tome as providências cabíveis, existe lei contra isso, né? Então, acho que tudo tem que ser colocado para que essa situação ela não se torne mais frequente do que já estamos vendo, né? Uma triste situação, não queria jamais estar falando isso, mas essa pessoa ela foi extremamente infeliz na colocação dela, ela não respeitou as pessoas que professam uma fé diferente, e eu acho que nós vivemos num país que é laico, né, que todo mundo tem que respeitar, entender as religiões e as opções de todas as outras pessoas. Muito obrigado, senhor presidente, desculpe o desabafo. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Enquanto o vereador Vinícius se dirige à tribuna para fazer uso da palavra, eu gostaria de parabenizar o vereador Gerson e assinar embaixo, vereador, conta com o nosso apoio, se tiver moção de repúdio em relação a essa atitude impensada, não discernida dessa pessoa, conta com o nosso apoio. É um absurdo mesmo, a falta de respeito com relação às religiões, com relação à Igreja Católica. A pessoa que não conhece nem a doutrina da Igreja Católica fica julgando lá de fora. Então, parabéns, vereador, por essa atuação. Com a palavra, o vereador Vinícius Siming. Obrigado, senhora presidente. Boa noite, honoráveis colegas vereadores, a quem nos acompanha pela rádio, TV Câmara, boa noite. Presidente, nessa fala livre, nós temos a oportunidade de abordar qualquer assunto. Eu gostaria de falar de um requerimento que fiz na tarde de hoje, mas não foi incorporado por conta do horário em que eu encaminhei a propositura, relacionado a uma reclamação que chegou até mim referente à coleta de sangue nos postos de saúde nas nossas UBS. Ao que parece, ao que consta, foi uma empresa nova, foi contratada para fazer essa coleta do sangue, e as reclamações elas estão, cada dia maior, a coisa parece que não tem andado na medida em que precisa ser, a população merece. Há relatos em todas as unidades básicas de saúde que a população chega às 7 da manhã para fazer a coleta de sangue e ela está tendo que aguardar até o meio-dia. É inacreditável que alguém chegue às 7 da manhã, considerando que ela entrou em jejum 12 horas antes para poder fazer a coleta de sangue logo pela manhã. Pessoas estão passando mal, chegaram a desmaiar em algumas unidades básicas de saúde, e, ao que parece, a Prefeitura, a Secretaria da Saúde, não tem tomado nenhuma atitude em relação a isso. Então, eu faço um requerimento que será incorporado na semana seguinte, na semana que vem, para perguntar e entender um pouco melhor como é que está essa situação da coleta de sangue. Porque foi dito também que, se você demora mais de 12 horas para colher o sangue, aquela amostra de sangue ela passa a ter problemas. Ela não serve como uma amostra de sangue para ter ali o panorama de saúde do paciente. Então, faço uma pergunta, faço questionamento à Secretaria da Saúde, se esse serviço foi terceirizado, para que empresa foi terceirizada, quando foi feita a contratação dessa empresa e qual o tempo médio de espera da população que vai fazer essa coleta de sangue nas UBS. Como eu disse, há relatos das pessoas esperarem até o meio-dia para esse sangue ser coletado. Muitas das amostras elas são descartadas porque elas deixam de ter eficácia, considerando o período de jejum que o paciente, que o usuário precisa ter. Então, assim, é uma bagunça, é uma falta de respeito com a população idosa, com criança e com a população, de forma geral, que tem passado esse sufoco na nossa cidade. E eu queria também pegar um gancho, recebi reclamação na semana passada, referente à falta da instalação dos ares condicionados nas escolas municipais. Uma mãe me procurou, da escola Milton Rocha, em que lá, quando você liga, inclusive, os ventiladores, a energia cai. Alunos passaram mal, alguns tiveram que ser dispensados das aulas por conta do calor, e ainda não há nenhuma perspectiva, não há nada de novo nesse curto espaço de tempo. Nós entraremos em recesso escolar daqui a 30 dias, mais ou menos, e nesse período que o calor vem tomando conta da nossa cidade, não tem nenhuma perspectiva de melhora para esse cenário. Então, publicamente, fica aqui a cobrança à Secretaria Municipal de Educação para que tome uma atitude imediata, urgente. Nós visitamos algumas unidades escolares há 2 meses e meio atrás, isso já vinha acontecendo e nada de concreto, nada objetivo aconteceu nesse espaço de tempo. As crianças estão sofrendo, os pais estão preocupados, há, inclusive,
memorando da direção das escolas, olha, por favor, tente mandar seus filhos com roupas leves, para tentar minimizar um pouco o sofrimento que os professores estão passando na sala de aula, que os alunos passam na sala de aula, e os pais, né, ficam angustiados. E é óbvio, né, quando há aí uma farra da hora extra na Secretaria de Educação, acaba faltando recursos também para algumas ações pontuais. Né? A gente percebeu, através de uma resposta de requerimento do vereador Fernando Circa, salvo o melhor juízo, que a Secretaria Municipal da Educação é uma verdadeira mãe para pagar hora extra. Inclusive, há pagamento de hora extra ali para servidor que estava em férias. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado para olhar esses números, olhar a resposta desse requerimento, porque quando sobra dinheiro de um lado, lógico que a corda vai estourar no outro canto, que nesse caso em especial é a falta do ar-condicionado nas nossas unidades escolares. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Eu gostaria de solicitar a chamada, para que a gente tivesse todos os vereadores aqui no plenário. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fabinho, alerta verbal para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Alexandre Cachorrão. Alexandre Cachorrão, presente. Tenente Gênova. Tenente Gênova, presente. Douglas Azevedo. Presente. Pastor Edinho. Presente. Fabinho, alerta verbal, presente. Fernando Vieira. Presente. Fernando Circa. Presente. Gerson Alves. Presente. Jonas Campos. Presente. Carlinhos Zé Gotinha. Carlinhos, presente. Ramão. Ramon, presente. Pastor Nivaldo. Pastor Nivaldo, presente. Rogério Nascimento. Presente. Vinícius Simini. Presente. Viviane Delmassa. Presente. Com a palavra, o vereador Fernando Circa. Muito obrigado, presidente. Gostaria de complementar a fala do Vinícius Simili, fazer um breve apontamento, porque além da farra das horas extras, vereador, a gente também tem uma farra em algumas contratações lá. A gente fez um requerimento. Curiosamente, a empresa que está prestando serviço em caráter emergencial de transporte de alunos de monitoria era localizada na casa de uma servidora da Secretaria Municipal de Educação. Então, com certeza, isso vai ser alvo de uma representação para que o Ministério Público apure certinho, porque para contratar amigo, parente, emergencialmente tem, mas na hora de contratar para colocar o ar-condicionado no calor de 40 graus, com as crianças passando mal, não tem. Então, é uma incoerência que a gente não pode deixar passar batido. Mas vamos lá. Estou aqui para falar hoje ainda sobre um tema que eu já venho falando, que é o tema das execuções fiscais. Eu fiz um requerimento há um tempo atrás perguntando sobre a possibilidade de parcelamento, né, dos acordos de execução fiscal. E aí o Poder Executivo respondeu, já tratei sobre isso aqui, falando que o parcelamento em até 120 vezes tem previsão no Código Tributário Municipal. Mas eu sou uma pessoa que não acredita à primeira vista no que o Executivo fala. E eu fui estudar, peguei o Código Tributário, pedi para alguns servidores aqui da Câmara procurarem também, e a gente não encontrou em lugar nenhum essa previsão de parcelamento de honorários em 120 vezes. E aí, no nosso levantamento, o que a gente percebeu é que a Lei Complementar número 7, de 2008, previa esse parcelamento, mas ela foi revogada, como está no compilado lá do Código Tributário. Então, pergunto, qual é o embasamento legal para parcelamento em 120 vezes? A gente fala em meses, mas vamos trazer para anos. A gente está parcelando uma dívida, junto com a Prefeitura, em 10 anos. E aí, nesse requerimento, eu perguntava se isso era comum, se vários munícipes, todos os munícipes tinham direito a parcelar mais de 100 vezes. E aqui eles enrolaram, falaram que a informação fica prejudicada, porque tem muitos acordos, tem previsão, mas a gente não achou nem a previsão e não conseguiu nem a resposta dos acordos. E por que eu trago isso aqui? Porque é muito importante a gente ter clareza sobre esses processos. Porque são fatos que estão atingindo uma questão que é fundamental, que é a questão da representação jurídica do nosso município. E a gente tinha uma CPI para apurar isso daqui, uma CPI que eu presidia. E, surpreendentemente, após a gente começar a fazer umas questões, o vereador Rogério Garcia do Nascimento foi para as mídias, para o Acessite, para outros veículos de mídia, e fez um requerimento pedindo meu impedimento. Mas, em nenhum momento, teve culhão para falar qual é que era o problema no contrato do meu pai. Não teve.
E eu subo aqui nessa tribuna hoje para falar os problemas que eu vejo no seu contrato, Rogério. O seu contrato foi feito em 120 vezes o parcelamento, com previsão em qual lei? Há 2 sessões atrás, eu vim aqui, questionei o senhor sobre algumas coisas, esperei a sessão passada e o senhor não se pronunciou. Eu e meu pai não temos nada a dever e a gente está aberto. Agora eu quero saber se o senhor também está. Onde está a previsão legal para parcelamento em 120 vezes? Todo cidadão tem o mesmo direito que o senhor teve? Ou o senhor teve esse parcelamento de 120 vezes porque foi privilegiado? É uma pergunta que precisa ser feita. Além disso, sobre o pagamento de honorários. Meu pai pagou honorários. E o senhor, Rogério Garcia do Nascimento, o senhor pagou os honorários? Esses honorários que você votou contra o parcelamento na oportunidade do refis, fez uma defesa aqui da advocacia em nome dos advogados da prefeitura, no caso a Marina, e a gente não tem essa resposta ainda. Você veio aqui na CPI, pediu direito ao silêncio, e a população quer saber, as pessoas perguntam na rua. Como é que ficou aquela questão? Inclusive, pergunto sobre o acordo do meu pai, que o senhor não teve a hombridade de falar onde é que estava o problema. Então, eu queria muito saber, onde é que se encontra a previsão legal? Porque tem que ter lei. Não pode ser feita as coisas assim na base da troca-troca, da amizade, da conjuntura política. Não pode ser feita assim, tem que ser feito com base em lei. Então, qual a lei que autoriza o parcelamento em 10 anos? Além disso, foi pago ou não foi pago os honorários que são devidos? Porque a gente já tinha procurador empossado. A secretária não poderia te isentar, mesmo se ela tivesse isentado. E aí eu pergunto esses questionamentos porque a sociedade precisa dessa resposta. A gente tem um vereador eleito que melou uma CPI porque não quis prestar os esclarecimentos e que não presta esses esclarecimentos para a sociedade cisense. E a gente precisa dessas respostas, porque a gente não pode acompanhar isso acontecendo debaixo do nosso nariz de boca calada. A gente precisa desses esclarecimentos. Então, novamente, eu pergunto, pagou honorário? Se sim, como? Se sim, para quem? E outra pergunta, onde se encontra a previsão no Código Tributário Municipal para parcelamento em 10 anos? Pela ordem, senhor presidente. A ordem. Eu queria fazer uma observação aqui. As pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. O senhor pode se inscrever? Ou... Eu já falei, obrigado, viu? Fim do expediente. Determina ao primeiro secretário, vereador Fabinho Alerta Verbal, que proceda à verificação de presença para passarmos para a ordem do dia. Alexandre Cachorrão. Alexandre Cachorrão, presente. Tenente Gênova. Tenente Gênova, presente. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo, presente. Pastor Edinho. Presente. Fabinho Alerta Verbal, presente. Fernando Vieira. Presente. Fernando Sirkia. Presente. Gerson Alves. Presente. Jonas Campos. Presente. Carlinhos Zé Gotinha. Carlinhos, presente. Ramão. Ramão, presente. Pastor Nivaldo. Presente. Rogério Nascimento. Presente. Vinícius Simile. Presente. Viviane Delmassa. Presente. Dando prosseguimento à sessão, determina o primeiro secretário para proceder à leitura da pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia da 40ª sessão ordinária em 21 de novembro de 2023. Projeto adiado por uma sessão, projeto de lei de número 175/2023, do vereador Vinícius Simile, que dispõe sobre o desconto de 5% sobre o imposto predial e territorial urbano IPTU aos proprietários de imóveis urbanos que sejam doadores de sangue e da outras providências. Projeto adiado por uma sessão, projeto de lei de número 192/2023, da vereadora Viviane Delmassa, que dispõe sobre a Casa de Apoio aos Estudantes e Professores GAEP. Projeto de resolução de número 4 da Mesa da Câmara,
altera o dispositivo da Resolução de número 196, de 20 de dezembro de 2016, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Assis. Projeto de Decreto Legislativo de número 6 de 2023, do vereador Pastor Edinho, que outorga o título honorífico de cidadão assisense ao pastor Antônio Souza Zurdo. Projeto de Decreto Legislativo de número 9, do vereador Alexandre Cachorrão, que outorga o título honorífico de cidadão assisense ao reverendo Denis Silva Luciano Gomes. Lido, senhora presidente. Em discussão, o projeto de lei número 175/2023 do vereador Vinícius Guilherme Simini dispõe sobre o desconto de 5% sobre o imposto predial e territorial urbano IPTU aos proprietários de imóveis urbanos que sejam doadores de sangue e da outras providências. Com a palavra, o vereador Vinícius Simini. Obrigado, senhora presidente. Boa noite mais uma vez. Eu gostaria de usar nessa oportunidade de falar um pouco desse projeto. Até pouco tempo atrás, havia um entendimento, né, de muitas câmaras municipais, de muitos advogados, que vereadores tinham a limitação de propor projetos de lei, né, que onerassem o Poder Executivo, que trouxessem qualquer tipo de desconto referente a impostos. E aí a Justiça entendeu e vem entendendo que é competência nossa também, enquanto vereador, propor leis de matéria tributária. E é nesse sentido, dentro desse cenário todo, que surge essa ideia, observando um projeto de lei semelhante da cidade de Valinhos, que concede, ou visa conceder, um desconto no IPTU de 5% para as pessoas que doarem sangue, plaquetas e medula óssea. A gente sabe que todas as cidades, e Assis não é diferente disso, passam recorrentemente por campanhas para tentar incentivar a população a doar o sangue, a medula, a plaqueta. Isso, muitas vezes, não surte o efeito desejado e a gente se depara, invariavelmente, com movimentações, né, na rede social para tentar, quando há algum conhecido precisando de uma bolsa de sangue. Surge a ideia, há o problema, surge a ideia, e nós tentamos aqui, enquanto vereadores, trazer essa discussão e fazer com que a cidade de Assis possa ter, através desse incentivo pequeno que há, de 5% no IPTU, uma quantidade maior de pessoas que possam doar o seu sangue. A gente sabe que há também um preconceito, muitas vezes, por parte da população, né, por antigamente dizer que doava sangue, você ficava doente, você tirar o seu sangue, isso te traz problemas, enfim, há uma série de lendas urbanas aí nesse sentido que faz com que a população também tenha um pouco de receio, que dói, enfim, uma série de situações que faz com que a população fique distante dessa necessidade de doar o sangue. E aí surge a ideia do projeto de lei que vem disciplinar, né, e fazer com que a população possa ter aí esse gatilho, ter esse mecanismo de incentivo. O primeiro requisito para que a pessoa possa fazer jus ao benefício é que ela tenha feito a doação de sangue 2 vezes ao ano, com comprovação do órgão responsável, no caso aqui em Assis, o hemonúcleo da cidade, que pertence ao hospital regional. A segunda condição é que, da medula óssea, como o Assis não tem, né, um centro especializado para a verificação da doação da medula óssea, né, isso será feito através do órgão responsável, seja na cidade de Marília, Prudente, enfim, o órgão que vai validar e vai comprovar que a pessoa foi até lá para fazer a doação da sua medula óssea. Existe uma outra ponderação que precisa ser feita, é que esse benefício não é cumulativo. Ou seja, se algum cidadão já tem algum tipo de benefício que não daquele da lei, do pagamento de IPTU, que tem lá o seu desconto já por conta da pontualidade, né, por conta do desconto já previsto na legislação, se houver qualquer tipo outro de desconto que esse cidadão tenha, ele não fará jus
ao desconto da parcela do IPTU. Ou seja, vamos imaginar que a CIS tem uma lei que tem um desconto para determinado tipo de ação, tipo de atitude, enfim. Eu já sou beneficiado desse desconto, eu não farei jus ao desconto do doador de sangue. O cidadão que quiser participar desse programa, participar desse projeto, ele tem até o último dia do ano, do exercício do ano, no caso, vamos imaginar 2024, quando a lei será executada, para fazer lá a sua solicitação junto à prefeitura do desconto, considerando todos os documentos necessários da comprovação que ele é um doador de medula e sangue ou plaquetas no nosso município. Então, a ideia é criar uma força, criar um movimento de auxílio ao banco de sangue, através dessa lei, criar dispositivos para que a população possa ser beneficiada com uma parcela pequena do desconto do seu IPTU, para que a gente pare de ter na cidade de Assis, né, a escassez do sangue nos bancos de sangue do nosso município. Então, é uma ideia que surgiu, é um projeto que não vai trazer grandes prejuízos aos cofres públicos, porque o desconto é pequeno. Para a criação da lei, é necessário que haja ali, conforme o entendimento do Tribunal de Justiça, eu já agradeço ao procurador Guilherme e o Fábio, contador da Câmara Municipal, que você tem que ter no projeto de lei uma estimativa de impacto orçamentário, e no projeto de lei consta esse impacto orçamentário com esse desconto de 5%. Então, o projeto da técnica legislativa está perfeito, e quando da sua execução, eu tenho certeza que a população que já faz a doação de sangue terá esse benefício. Espero que outras pessoas que ainda não são doadores de sangue possam se sentir motivadas com esse pequeno benefício a fazer um gesto de caridade, de gratidão, de altruísmo, em doar o seu sangue para quem precisa. Então, de grosso modo, o projeto fala sobre isso, e eu gostaria de contar com o apoio da Câmara e pedir para o prefeito, já de antemão, caso projeto aprovado aqui, que ele sancione. Ele não vem sancionando as leis que a gente aprova aqui na Câmara, de minha autoria e de outros vereadores, mas, diante da envergadura da matéria, do meu entendimento, da importância da ação em si, que o prefeito sancione, que ele mostre a grandeza que um prefeito de uma cidade tem que ter. Obrigado e reserve meu tempo, presidente. Continue em discussão. Encerrada a discussão em votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fabinho Alerta Verbal, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto, respondam sim. E os que forem contrários, respondam não. Alexandre Cachorrão. Alexandre Cachorrão vota sim. Tenente Gênova. Tenente Gênova vota sim. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo vota sim. Pastor Edinho. 5, declaração. Fabinho Alerta Verbal, vota sim. Fernando Vieira. Sim. Fernando Sirkia. Sim. Gerson Alves. Voto sim. Jonas Campos. Voto sim. Carlinhos Zé Gotinha. Voto sim. Ramão. Voto sim. Pastor Nivaldo. 5 na declaração. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simile. 5, justificativo. Projeto de lei número 175/2023 do vereador Vinícius Simile foi aprovado por 14 votos favoráveis, com a declaração de voto do vereador Pastor Edinho. Obrigado, senhora presidente. Quero parabenizar o vereador Vinícius Simile por esse importantíssimo projeto que o senhor trouxe essa Casa de Leis. Eu tive a honra de ser o relator desse projeto e é um incentivo para mais doadores de sangue, né? Então, isso aí, esse projeto é um projeto importantíssimo que o senhor está de parabéns. Muito obrigado, senhora presidente. Com a declaração de voto do vereador Nivaldo. Senhora presidente, também gostaria apenas de parabenizar o vereador e, com certeza, é um projeto de uma relevância importante, onde motiva, né, pessoas a salvar vidas, Vinícius, vereador. Porque nós temos, sim, eu percebo que um déficit muito grande aí
né, uma necessidade muito grande de doadores, né, fazer essa ação na nossa cidade, e com certeza esse projeto ele vem de encontro com isso e vai motivar os doadores a doar sangue e salvar vidas, com certeza. Parabéns pelo projeto. Com a declaração de voto do vereador Vinícius Simile. Obrigado, senhora presidente. Apenas para agradecer a colaboração dos nobres pares, agradecer a fala do vereador pastor Edinho, do vereador pastor Nivaldo, e destacar mais uma vez a importância do projeto, da necessidade de criarmos aqui na Câmara Municipal alternativas, mecanismos para que algo novo surja do município de Assis, e nesse caso em especial, né, tentar auxiliar o nosso banco de sangue, o nosso hemonúcleo da cidade de Assis, a ter uma quantidade maior de doadores de sangue. Obrigado, senhora presidente. O projeto seguinte é da minha autoria. Consulto os senhores vereadores o adiamento de uma sessão desse projeto, projeto de lei número 192/2023, da minha autoria, Viviane Aparecida Delmassi, que dispõe sobre a Casa de Apoio aos Estudantes e Professores da CAEP. Por uma sessão. Os que forem favoráveis ao requerimento de adiamento por uma sessão, permaneça como estão, e os contrários se manifestem. Foi adiado por uma sessão o projeto de lei número 192/2023. Coloco em discussão o projeto de resolução número 4/2023 da mesa da Câmara, que altera o dispositivo da resolução número 196, de 20 de dezembro de 2016, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Assis. Em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Fernando Sirkia. Só para fazer uma breve explicação para quem nos assiste, essa é uma alteração no regimento aqui da Câmara, em relação principalmente à questão do regime de urgência. A gente tem um procedimento aqui na Câmara em que o Executivo coloca o caráter de urgência no projeto, só que essa urgência ela não pode ser discutida. Então, com a inserção desse trecho, a gente vai poder deliberar aqui no plenário sobre se o projeto realmente tem urgência ou se não. É isso, presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Bom, apenas, eu acredito que seja um minuto só para discutir o projeto, não preciso mais que isso, mas vou aderir ao projeto da mesa, interessante, né, porque realmente agora o Poder Executivo, com a aprovação desse projeto, vai precisar apresentar a justificativa de urgência. Né? Isso já acontece no processo judicial, né, quando você pede liminar, tutela de urgência, tutela antecipada, medida cautelar, tem que mostrar o fumo boni iuris, né, que seja a fumaça do bom direito, e o perigo na demora, né, que era o periculo in mora. Né? Então, é exigível isso também aqui no processo legislativo. Então, eu acredito que seria importante isso, independente de quem está sentado na cadeira do Poder Executivo. Não é? O próximo gestor também terá que, na próxima legislatura, terá que atender também aos anseios dessa casa no atinente a essa situação. Porque, para realmente manter a prerrogativa da presidência da casa. Né? Então, basicamente é isso, presidente. Obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Gerson Alves. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a equipe, a mesa diretora, pela propositura do projeto. O que nós víamos aqui era uma estratégia que o Poder Executivo estava usando. Estava vendo projeto para cá, e projetos de importância, que deviam ser debatidos, que precisavam, às vezes, ser questionados, e muitas vezes, por causa do regime de urgência, eles barravam nessa situação aí da interrupção do trabalho do vereador, que é discutir o projeto, analisar o projeto como tem que ser analisado, não da forma como estava sendo feito. Então, acho que isso é uma prerrogativa, sim, mas ela tem que ser também bem utilizada, coisa que não estava sendo feita. Ela estava vindo de uma maneira assim, empurrada com a barriga. Então, acredito que esse projeto ele vem para sanar essa situação e dar uma maior tranquilidade para que nós, vereadores, possamos analisar todos os projetos como tem que ser feito, não do jeito como estava sendo proposto. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fabinho Alerta Verbal, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim. E os que forem contrários respondam não. Alexandre Cachorrão. Alexandre Cachorrão vota sim. Tenente Gênova. Tenente Gênova vota sim. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo vota sim. Pastor Edinho. Sim. Fabinho Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira. Sim. Fernando Sirkia. Sim. Gerson Alves. Voto sim. Jonas Campos. Voto sim. Carlinhos Zé Gotinha. Voto sim. Ramão. Voto sim. Pastor Nivaldo. Sim. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simes. Sim. Projeto de resolução número 4/2023, a mesa da Câmara, foi aprovado por 14 votos favoráveis. Em discussão, projeto de decreto legislativo número 6/2023, do vereador Edson de Souza. Outorga o título honorífico de cidadão assisense ao pastor Antônio de Souza Zurdo. Em Peço a palavra. discussão, com a palavra o vereador Pastor Edinho. Mais uma vez, boa noite, senhora presidente, também à mesa. Neste momento, nós vamos discutir o projeto de lei 6/2023, onde outorga títulos honoríficos de cidadão assisense ao pastor Antônio de Souza Zurdo. Desde já, queremos salientar a todos que esta homenagem é a mais importante e significativa que o município pode prestar, evidentemente, àqueles que efetivamente trabalham para construir o bem-estar e o progresso de nossa comunidade, como também aqueles que demonstram carinho e respeito à nossa cidade e ao nosso povo, como é o caso do pastor Antônio Souza Zurdo, filho do senhor Antônio Souza Sobrinho, Antônio Zurdo Sobrinho, falecido dia 4 de setembro de 2019, e também da senhora Raquel Augusta de Souza, falecido no dia 15 de novembro de 1995. Nasceu na fazenda Santa Teresa, no município de Ipaúçu, estado de São Paulo, no dia 17 de outubro de 1954. Seus pais eram lavradores, viveu até os 18 anos trabalhando na lavoura. No ano de 1972, no dia 15 de outubro, desceu as águas do batismo como resultado da pregação do Evangelho, e então Cruzada Nacional de Evangelização, movimento evangelístico da Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade onde nasceu. Casou-se no ano de 1975 com a senhora Neuza de Moraes Zurdo, o casal tem 3 maravilhosos filhos, Cristiano Moraes Zurdo, Priscila de Moraes e também Thalita de Moraes Zurdo, que deram ao casal 3 netos maravilhosos, Jonatas Gabriel, filho do Cristiano, e Ana Júlia, filha da Priscila, e Lucas Miguel, filho da Thalita. Sua história na Igreja Evangélica Quadrangular envolveu-se nos últimos 51 anos de serviço trabalhado nessa igreja, que se tornou parte da sua vida. Seu chamado pastoral se deu quando residia na cidade de Itu. No ano de 1976, no dia 10 de abril, foi separado e consagrado para o Santo Ministério. Desde o ano suprimaciado, tem servido a Deus e a Igreja Evangélica Quadrangular em várias cidades como pastor, como fundador de algumas dessas igrejas e fundador de outras por onde passou. Algumas cidades mais relevantes por onde passou: Boituva, Sorocaba, Iguapé, Itu, Capão Bonito, Piraju, Ourinhos, Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Está em Assis desde o ano 2017, quando, dia 11 de fevereiro, tomou posse como bispo da região 511, no dia 19 de fevereiro de 2017, como pastor titular e também superintendente regional.
É representante do Conselho Nacional de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular, que tem como presidente nacional Reverendo Mário de Oliveira. Pastor Zurdo, como é carinhosamente chamado por todos, é superintendente de 27 igrejas, sendo 13 em Assis, Vila Xavier, Vila Santa Rita, Vila Cláudia, Vila Operária, Jardim São Fernando do Vale, Jardim Eldorado, Conjunto Habitacional Assis 3, Jardim Aeroporto, Jardim Paraná, Vila Souza, Vila Ribeiro, Vila Ouro Verde, Vila Maria Isabel, e na cidade da região, Cândido Mota, Palmital, Paraguaçu Paulista, Frutal do Campo, Nova Alexandria, Platina, Exaporã, Maracaí, Tarumã, Florina e Pedrinhas. Falar do pastor Zurdo é proferir palavras de incentivo, de ânimo, de amor, para continuar nessa jornada, lutando pela causa da obra de Deus. Homem sério, servo fiel a Deus, leal, honesto, honrado, sábio, cultivador de boas maneiras, cultivador da palavra, amante da obra do Senhor, acima de tudo, obediente a Deus e muito amoroso. Os pastores de toda a região expressam carinho e amor por esse grande homem de Deus que desempenha com primazia seu chamado como bispo, pastor, amigo e irmão. Deixo aqui registrado a passagem bíblica que traduz a vida do nosso agraciado. Sei o que é passar necessidade e sei que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em todas e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12 e 13. Esse breve histórico demonstra o desenvolvimento na vida pessoal, profissional do nosso homenageado, que com certeza é merecedor de nossa mais sincera homenagem. Nesse breve histórico, né, nós queremos pedir aos novos vereadores que votem favorável ao título de cidadão assisense, ao pastor Antônio de Souza Zurdo, né, que deve ser reconhecido por essa Casa de Leis. Por essa razão, estão propondo aos nobres pares a aprovação desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Encerrada a discussão em votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fabinho Alerta Verbal, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto, respondam sim. E os que forem contrários, respondam não. Alexandre Cachorrão. Alexandre Cachorrão vota sim. Tenente Gênova. Tenente Gênova vota sim. Douglas Azevedo. Sim. Pastor Edinho. Sim, com declaração. Fabinho Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota sim. Fernando Sirquia. Sirquia vota sim. Gerson Alves. Voto sim. Jonas Campos. Voto sim. Carlinhos Zé Gotinha. Voto sim. Ramão. Voto sim. Pastor Nivaldo. Sim, com declaração. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simile. Sim. Viviane Delmassa. Sim. Projeto de decreto legislativo número 6/2023 do vereador Pastor Edinho foi aprovado com 15 votos favoráveis. Com a declaração de voto do vereador Pastor Edinho. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer aos novos vereadores por votarem favorável, né, a essa apresentação desse projeto. E o pastor reverendo Antônio Zurdo, ele merece essa homenagem, uma justa homenagem, um grande homem de Deus, e ele que é muito querido em Assis e toda a região. Muito obrigado, senhor presidente. Com a declaração de voto do vereador Pastor Nivaldo. Com certeza, esse projeto é de uma relevância muito importante. Parabéns, pastor Edinho. E uma honra, né, votar e um projeto desse, né? Pastor Antônio de Souza Zurdo é merecedor, por conta que grandes coisas ele tem feito. E parabéns, pastor Edinho, é isso aí. Em discussão, projeto de decreto legislativo número 9/2023, do vereador Alexandre Cobas Cirino Nicoelo Vêncio. Ortoga título honorífico de cidadão assisense ao reverendo Denis Silva Luciano Gomes.
Em discussão? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Alexandre Cachorrão. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de apresentar aqui, então, aos colegas vereadores, as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelas mais diversas mídias aqui, um histórico do pastor reverendo Denis, no qual eu estou apresentando esse projeto para homenageá-lo. Denis Silva Luciano Gomes é uma figura que tem uma ligação forte com a cidade de Assis, uma conexão que se estende por várias gerações. Nascido em São Paulo, capital, 29 de julho de 1977, ele veio para Assis quando tinha apenas 1 ano de idade, tornando a cidade a sua casa durante sua infância e adolescência. Seus pais, Coligny Luciano Gomes e Neuza Maria da Silva Caruso, são nativos de Assis, com raízes profundamente entrelaçadas na história dessa cidade. Denis é neto de Benedito Francisca da Silva, carinhosamente conhecido como Ditinho Alfaiate, e Maria Aparecida Figueira da Silva, seus avós maternos. Além disso, seus avós paternos, Nicanor Luciano Gomes e Araci Batista Gomes, foram professores dedicados, e a Secretaria Municipal de Educação de Assis leva o nome de Nicanor em homenagem às suas contribuições para a educação e cultura da cidade. Vale destacar ainda que seu avô paterno, Nicanor Luciano Gomes, foi eleito vereador pelo PSD em 1º de janeiro de 1956, para o mandato de 1956 a 1959, sendo que a Sala da Assessoria Legislativa da Câmara Municipal de Assis leva seu nome, cuja nomenclatura foi feita através da Resolução número 102, de 23 de março de 2004. A trajetória de Denis em Assis incluiu a conclusão do ensino fundamental e médio, moldando sua juventude e preparando-o para o que estava por vir. Aos 19 anos, ele sentiu um profundo chamado de Deus e tomou a decisão de estudar teologia, o que o levou a ingressar no Seminário Teólogo de Londrina, estudando de 1997 a 2000. Mesmo durante seus estudos teológicos, Denis encontrou tempo para servir sua comunidade. Nos finais de semana, ele deslocava para Assis e auxiliava o saudoso reverendo Valmir Machado Ribeiro, na Igreja Presbiteriana do Jardim Paulista, demonstrando sua dedicação à sua fé e à comunidade. Após completar sua formação, Denis sentiu outro chamado para se tornar missionário no estado de Rondônia. Durante 5 anos, dedicou-se fervorosamente ao serviço do reino, levando a mensagem de salvação a toda aquela região. Em 2008, retornou a Assis, enfrentando o desafio de liderar a primeira igreja presbiteriana independente, comunidade eclesiástica, como uma história rica e profunda deste município. Ele permaneceu à frente dela até 2013, dirigindo com todas as celebrações do seu centenário com grande dedicação e comprometimento. Em 2014, Denis fundou a empresa Eleve, uma iniciativa dedicada ao desenvolvimento humano, com o objetivo de ajudar as pessoas a superarem suas dificuldades e alcançarem uma vida com mais qualidade. Seu compromisso com o aprendizado e aprimoramento pessoal o levou a buscar uma série de formações ao longo dos anos. Foi nesse mesmo ano que iniciou sua jornada com a obtenção de diversas certificações, incluindo Coaching pela Associação Europeia de Coaching, Associação Internacional de Coaching e a Lever Coach pela BCI, Bevel Coaching Institute, e analista comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Sua busca contínua por conhecimento levou a se aprofundar ainda mais. Em 2015, realizou uma formação em liderança na Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, preparando-se para liderar com excelência. Em 2016, concluiu sua formação como Practitioner em Programação Neurolinguística e, no ano de 2017, formou-se em Hipnose Clínica pela Sociedade Paranaense de Psicanálise. Em 2018, embarcou em uma jornada de aprendizagem no campo da saúde e neurociência comportamental pelo Instituto Spencer, localizado em Baton Rouge, na Lituânia, nos Estados Unidos, ampliando ainda mais a sua compreensão do funcionamento da mente humana. Em 2020, Denis consolidou seus conhecimentos ao incluir a formação em neurofeedback
em sua bagagem de habilidades pelo Instituto NeuroWork. Olhando para o futuro, Denis está concluindo sua formação em terapias interativas e constelação familiar pela IBRAT, ainda nesse ano de 2023. Mesmo envolvido com as formações e o trabalho de desenvolvimento humano, desde 2021, ele aceitou o desafio do reverendo Osmar Menezes Pires para retornar ao pastorado da primeira igreja presbiteriana independente de Assis, onde ele já havia exercido seu ministério anteriormente. Desde então, Denis tem servido ao lado do reverendo Osmar, compartilhando sua fé e liderança com a comunidade local. Denis não está sozinho em sua jornada de vida dedicada ao serviço e à comunidade. Ele conta com o apoio institucional de sua esposa, Daiane Angélica dos Santos Luciano Gomes, uma médica formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que compartilha seu compromisso com o bem-estar das pessoas. Denis se considera um pai abençoado com 3 lindos filhos, a Elise Batista Gomes, o Theo Batista Gomes e a Lara Batista Gomes, que são a razão do seu envolvimento contínuo e inspira o seu trabalho de amor e dedicação ao ser humano. Denis Luciano Silva é um exemplo de cidadão que encontrou em Assis mais do que uma cidade para viver, uma cidade para amar. Sua jornada de serviço, aprendizado e liderança é uma manifestação sincera do seu compromisso com Deus e sua missão de vida. Com humildade, ele escolheu Assis como solo onde plantar suas raízes e desenvolver seus propósitos, especificamente ao Senhor e às pessoas. Sua dedicação à cidade e aos seus habitantes serve como um farol de inspiração, mostrando como a fé pode moldar uma comunidade e tocar vidas. Seu desejo é que sua história, escrita nessa terra de paz, deixe um legado precioso, ecoando nas gerações seguintes. Em breve histórico, demonstra o desenvolvimento na vida pessoal e profissional de nosso homenageado, que com certeza é merecedor das nossas mais sinceras homenagens. Então, senhor presidente... Pela ordem, presidente, gostaria de ceder 5 minutos para o vereador continuar. Obrigado, vereador. Eu já estou concluindo, mas eu agradeço. Com certeza aqui o currículo do nosso homenageado aqui foi feito um resumo aqui da sua história, porque pastor Denis, assim como é conhecido aqui de toda a nossa casa, né, sempre esteve aqui envolvido aqui com essa casa, com a nossa Casa de Leis, tem um histórico brilhante e todos conhecem aqui a sua trajetória. Mas nesse pequeno resumo aqui, nós falamos um pouco das principais características do nosso amigo Denis e a gente pede aqui o apoio dos colegas vereadores para que nós possamos aqui eternizar aí mais esse nosso filho de Assis. Obrigado. Reservo meu tempo. Continue discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fabinho Alerta Verbal, que proceda a chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim. E os que forem contrários respondam não. Alexandre Cachorrão. Alexandre Cachorrão vota sim. Tenente Gênova. Tenente Gênova vota sim. Douglas Azevedo. Voto sim. Pastor Edinho. 5 declaração. Fabinho Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota sim. Fernando Sirkia. Sirkia vota sim. Gerson Alves. Voto sim. Jonas Campos. Jonas Campos vota sim. Carlinhos Zé Gotinha. Carlinhos vota sim. Ramão. Voto sim. Pastor Nivaldo. Sim. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simile. Sim. Viviane Delmassa. Sim. Projeto de decreto legislativo número 9/2023 do vereador Alexandre Cachorrão foi aprovado com 15 votos favoráveis, com a declaração de voto do vereador Pastor Edinho. Obrigado, senhor presidente. Só quero parabenizar o vereador Alexandre Cachorrão por essa propositura, honrando, né, o pastor Denis, um grande homem de Deus, pregador da palavra, ele que ministra muito amor, incentivo e coragem para as pessoas. Então, é merecida essa homenagem, vereador Alexandre. Parabéns. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais matéria constante na ordem do dia, consulto o segundo secretário se existe vereadores inscritos para explicação pessoal. Apesar de não ter tido respostas, não estou inscrito, senhora presidente. E não há inscrições. Pessoal, lembrando que amanhã, 22 de novembro, a partir das 19 horas, teremos a sessão solene de entrega do Diploma do Mérito Zumbi do Palmares 2023, que será entregue ao senhor Benedito Francisco de Souza. Todos estão convidados a comparecer. Não havendo oradores para falar em explicação pessoal, passaremos para a oração do Pai Nosso. Solicito ao vereador Fabinho, alerta verbal, para fazer a oração. Gostaria, nesse momento, de colocar o Rogério, sobrinho do Eli Elias, que morreu nesse final de semana. Aqueles que puderem ficar em pé, por favor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Obrigado, vereador. Sob a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis encerram seus trabalhos. Tenham todos uma boa noite. Informação com responsabilidade você encontra aqui.